Você teria coragem de explorar uma casa conhecida por seus corredores sem fim, escadas que levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes sólidas? Um lugar que, segundo relatos, foi construído para confundir espíritos vingativos? Essa é a mansão Winchester, localizada em San José, Califórnia, uma das casas mais assombradas e enigmáticas do mundo. A história por trás desta construção vai além de sua arquitetura bizarra. Tudo começa com Sarah Winchester, a herdeira de uma fortuna colossal graças à venda dos rifles Winchester, armas que mudaram os rumos de guerras e tragédias. Após a morte de seu marido e filha, Sarah buscou conforto no sobrenatural e iniciou uma construção que jamais seria concluída. Dizem que a mansão foi erguida para apaziguar os espíritos das vítimas dessas armas letais. Hoje, mais de um século depois, a mansão Winchester continua a atrair turistas, investigadores paranormais e curiosos que tentam desvendar seus mistérios. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na história de Sarah Winchester, explorar os segredos dessa construção surreal e revelar os fenômenos sobrenaturais que transformaram a mansão em um ícone do terror. Para entender os mistérios da mansão Winchester, é essencial conhecer a história de sua enigmática proprietária, Sarah Winchester. Sarah nasceu em 1839 em uma família rica e teve uma educação refinada. Jovem, inteligente e culta, ela era uma mulher à frente de seu tempo. Em 1862, casou-se com William Wirt Winchester, herdeiro da empresa de rifles que revolucionaria a indústria bélica. A princípio, a vida parecia perfeita para o casal. No entanto, a tragédia logo se abateu sobre Sarah. Em 1866, sua única filha, Anne, morreu poucos dias após o nascimento devido a uma rara condição chamada marasmo. Esse evento devastador foi apenas o início de uma sequência de perdas. Em 1881, Sarah perdeu também seu marido para a tuberculose, ficando completamente sozinha. Desolada, Sarah herdou uma fortuna de mais de 20 milhões de dólares, o equivalente a centenas de milhões hoje, além de uma participação na empresa Winchester, garantindo-lhe uma renda vitalícia astronômica. Contudo, o dinheiro não aliviava sua dor. Convencida de que sua família estava amaldiçoada pelas mortes causadas pelos rifles, Sarah buscou respostas no espiritualismo, muito popular na época. Uma médium lhe disse que sua tragédia era consequência da vingança dos espíritos das pessoas mortas pelas armas Winchester. A única solução seria apaziguá-los. Para isso, Sarah deveria construir uma casa que nunca terminasse, pois, enquanto estivesse em construção, ela estaria protegida. A partir desse ponto, Sarah deixou sua antiga vida para trás e se mudou para San José, Califórnia, onde comprou uma modesta propriedade rural. Ali, começaria a obsessiva e interminável construção da casa que hoje conhecemos como a mansão Winchester. Após chegar a San José, Califórnia, em 1884, Sarah Winchester adquiriu uma casa de campo de 8 cômodos. No entanto, ela rapidamente iniciou um projeto de reforma que não tinha precedentes e, segundo as crenças de Sarah, não deveria jamais terminar. Durante os 38 anos seguintes, trabalhadores se revezaram em turnos quase ininterruptos, construindo, modificando e expandindo a propriedade sem nenhum plano arquitetônico claro. A obsessão de Sarah com a construção refletia sua crença de que manter o trabalho constante confundiria os espíritos vingativos que a assombravam. Cada detalhe parecia enigmático. Escadas levavam a tetos, portas abriam-se para paredes, e algumas janelas davam para outros cômodos, em vez de para o exterior. A mansão cresceu para abrigar 160 quartos, 10.000 janelas, 2.000 portas, 47 lareiras e 6 cozinhas, um verdadeiro labirinto arquitetônico. Além das peculiaridades estruturais, Sarah incorporava símbolos místicos à casa. O número 13, considerado de má sorte, era um tema recorrente. Muitas janelas tinham 13 painéis, várias escadas possuíam 13 degraus, e até mesmo os candelabros foram modificados para incluir 13 velas.
Os trabalhadores relatavam que Sarah mudava de ideia frequentemente, pedindo que novos cômodos fossem construídos e, em seguida, destruídos. Ela nunca explicava as razões por trás dessas decisões, mas alguns acreditam que ela recebia instruções espirituais durante sessões noturnas em sua sala de seance, um espaço projetado exclusivamente para seus rituais. A mansão tornou-se uma obra viva, crescendo de forma imprevisível e desconexa. Sarah supervisionava a cada detalhe, mas nunca permitiu que a construção parasse, nem por um dia. Alguns dizem que o som constante de martelos era, para ela, uma espécie de conforto, a garantia de que os espíritos nunca poderiam alcançá-la. Apesar de sua riqueza e da grandiosidade da mansão, Sarah viveu uma vida isolada, raramente recebendo visitas e mantendo um contato limitado com o mundo exterior. A mansão, por sua vez, se tornou uma extensão de sua psique, caótica, misteriosa e completamente única. Em 1922, após a morte de Sarah, a construção finalmente cessou, mas a aura de mistério que envolvia a mansão permanecia intacta, pronta para alimentar lendas e histórias assustadoras. Além de sua arquitetura peculiar, o que realmente colocou a mansão Winchester no imaginário coletivo foram os inúmeros relatos de eventos sobrenaturais que a envolvem. Desde os tempos em que Sarah Winchester ainda vivia, histórias sobre aparições, ruídos inexplicáveis e atividades paranormais começaram a circular. Trabalhadores que participaram da construção da mansão frequentemente relatavam acontecimentos estranhos. Muitos afirmavam ouvir passos em corredores vazios, vozes sussurrando seus nomes e portas que se fechavam sozinhas. Alguns disseram ter visto figuras sombrias andando pelos corredores e desaparecendo subitamente. Essas manifestações eram atribuídas aos espíritos das vítimas dos rifles Winchester, que, supostamente, rondavam a mansão. Um dos lugares mais misteriosos da casa era a sala de seance, onde Sarah realizava sessões espirituais todas as noites. Segundo relatos, ela utilizava esse espaço para se comunicar com os espíritos, buscando suas orientações sobre os detalhes da construção. Disse que Sarah seguia um ritual rigoroso para entrar e sair da sala, passando por diferentes portas para despistar qualquer espírito que pudesse estar seguindo-a. Mesmo após a morte de Sarah, os fenômenos não cessaram. Visitantes modernos, incluindo turistas e investigadores paranormais, relataram experiências assustadoras. Entre os episódios mais comuns estão o som de passos ecoando nos longos corredores, batidas nas paredes e a visão de uma figura fantasmagórica que muitos acreditam ser a própria Sarah, vagando pela casa. Algumas histórias envolvem figuras específicas, como a aparição de um trabalhador fantasma vestido com roupas do início do século XX, visto arrumando lareiras ou empurrando carrinhos de ferramentas. Outros visitantes relataram sentir mudanças abruptas de temperatura em certos cômodos, ou até mesmo toques invisíveis em seus ombros. A mansão também é cenário de registros audiovisuais de fenômenos inexplicáveis. Em diversas ocasiões, câmeras capturaram sombras inexplicáveis ou movimentos estranhos que não podiam ser atribuídos a causas naturais. Com tantos relatos ao longo dos anos, a mansão Winchester tornou-se um local obrigatório para investigadores paranormais e curiosos do sobrenatural. Para alguns, é a prova de que os espíritos realmente habitam o lugar, para outros, é apenas uma combinação de histórias criadas pelo medo e pela imaginação. Após a morte de Sarah Winchester em 1922, a mansão foi vendida e rapidamente se tornou uma atração turística. Hoje, a mansão Winchester é preservada como um marco histórico e cultural, atraindo milhares de visitantes anualmente. Quem a visita encontra um lugar envolto em mistério, onde o passado e o sobrenatural parecem estar sempre presentes. Os tours guiados são uma das principais atrações, permitindo que os visitantes explorem os corredores labirínticos e os quartos estranhos que compõem a mansão. Algumas áreas, como a famosa sala de seance e as escadas que levam a lugar nenhum, são especialmente populares.
Durante os passeios, os guias compartilham histórias intrigantes sobre a vida de Sarah e os eventos inexplicáveis que muitos afirmam ter presenciado. Eventos especiais também são realizados no local, especialmente em datas como o Halloween. Nessas ocasiões, os tours ganham um tom ainda mais assustador, com iluminação especial e encenações que recriam as histórias de fantasmas da mansão. Além disso, a mansão Winchester deixou uma marca cultural significativa. Ela já apareceu em filmes, séries e livros, inspirando obras de ficção e documentários. Seu legado é uma mistura única de tragédia pessoal, criatividade sem limites e fascínio pelo sobrenatural. Para muitos, visitar a mansão é mais do que uma experiência turística, é um mergulho em uma das histórias mais intrigantes e misteriosas do mundo. A mansão Winchester permanece, até hoje, como um enigma. Sua arquitetura incomum, os fenômenos sobrenaturais relatados por décadas e a história de dor e isolamento de Sarah Winchester criaram uma narrativa fascinante que mistura realidade e lenda. Mas, afinal, como entender tudo isso? Para muitos, Sarah Winchester foi uma mulher atormentada pela culpa e pelo luto. Seu comportamento excêntrico pode ser interpretado como uma tentativa de lidar com suas perdas pessoais em uma época em que pouco se entendia sobre saúde mental. A construção incessante da mansão pode ter sido sua maneira de ocupar a mente e encontrar propósito em meio à dor. Por outro lado, há aqueles que acreditam firmemente nas histórias de fantasmas. Relatos de aparições e sonhos inexplicáveis são numerosos e vêm de fontes diversas, desde turistas até investigadores paranormais experientes. A sala de seance, os corredores que parecem labirintos e os elementos simbólicos, como o número 13, reforçam a ideia de que a mansão foi construída sob a orientação do sobrenatural. Independentemente de onde esteja a verdade, a mansão Winchester é um símbolo do poder das histórias. Ela desperta nossa curiosidade, nos faz refletir sobre o desconhecido e mantém viva a memória de uma mulher que, mesmo isolada, deixou um legado extraordinário. E você? Acredita que os espíritos de fato assombravam Sarah Winchester? Ou será que tudo isso é fruto da imaginação humana e das circunstâncias únicas que cercaram sua vida?